Meus irmãos, então hoje a gente encerra nossa meditação sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Então abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5. Hoje nós iremos concentrar nos versos 10, 11 e 12, mas nós iremos ler todos os 12 primeiros versos para a gente refrescar a memória. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Nós falamos de todas, agora só falta o fechamento, verso 10, 11 e 12, Mateus capítulo 5, versos de 1 até 12. Sempre é bom nós relembrarmos, né? É interessante, eu estou fazendo um curso lá na Igreja Batista, começou hoje, e é interessante que um jovem chegou em mim e falou assim: você é pastor da igreja cristã? Eu falei, sou. Eu já vi você pregar. Eu falei, é? Aonde? Não, lá na sua igreja. Aí eu não lembrava dele, né? Eu falei, faz tempo? Tem uns 3 anos. Aí eu falei, você não está confundindo, não? Porque às vezes, 3 anos vai fazer o tempo que eu cheguei aqui agora. Talvez você... Não, é você mesmo. Você estava de terno, tupete, pregou o Sermão da Montanha, falou sobre o sal e ser luz. Que o sal é assim, 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 e luz assim. Aí eu falei, rapaz, eu não posso repetir sermão com você não, senão eu estou perdido. Né? Então assim, ele ouviu a exposição na época do Sermão da Montanha, e ele lembra. E eu fiquei... Né, depois eu lembrei dele. Realmente ele participou conosco aqui de um período aqui, mas como eu, muitos de nós talvez não vão lembrar. Mas o fato, meus irmãos, é que o Sermão da Montanha, ele é talvez um dos sermões mais ouvidos e mais guardados, né, pela facilidade dele. Né? Esse jovem demonstra isso. Né? Então, sempre é bom a gente estar voltando e lembrando das bem-aventuranças, das virtudes do Espírito em nós. Então, Mateus 5, do verso 1 ao 12, diz assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, chegamos nós, meus irmãos, ao final das bem-aventuranças. E é interessante que Jesus ele encerra a bem-aventurança do Sermão do Monte com a mesma bem-aventurança. Não, na verdade, não é a mesma bem-aventurança. Jesus ele encerra a recompensa da última bem-aventurança com a mesma recompensa que ele abre o Sermão do Monte. A recompensa, meus irmãos, é o reino dos céus. Então, nessa declaração aqui, Jesus, ele mostra para nós que somente os servos que demonstram essas qualidades, somente os servos que são os humildes, os que choram, os mansos, né, os que têm fome e sede, eles receberão essa recompensa.
Então, observa que o Sermão do Monte, ele é bem pensado por Jesus. Talvez, diante de todas essas qualidades que eu e você devemos desenvolver como crentes, talvez não seria essa recompensa que a gente gostaria de receber por causa da nossa afeição pela terra e pelas coisas da terra, né? Pô, Senhor, depois disso tudo, o Senhor encerra o Sermão da Montanha e eu vou receber só o reino dos céus? Mas nós precisamos, meus irmãos, resgatar esse amor pelo céu. Nós precisamos resgatar essa afeição, essa ânsia, essa saudade de nossa casa. Vira e mexe, ultimamente eu tenho pensado nisso, de pensar sem pecar, viver sem pecar, falar sem pecar. E é impossível. Não tem como. Em todos os meus pensamentos, em todas as minhas vontades, os meus desejos, em tudo que eu falo, tem o pecado. E às vezes isso me causa uma ira santa, porque a gente faz um esforço, às vezes, de melhorar, mas parece que a gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. A gente precisa, meus irmãos, cada vez mais ansiar essas coisas espirituais. O reino dos céus é uma delas. A gente precisa de amar essas virtudes, porque elas são virtudes do Espírito que habita em mim, habita em você. São qualidades que eu e você temos que imprimir na vida, principalmente na vida das pessoas. Então, Jesus aqui, meus irmãos, ele apresenta nessas bem-aventuranças 2 grupos com 4 características particulares dos servos que pertencem ao seu reino. Então, nós percebemos que ao longo de todo o discurso de Jesus, ele usa uma lógica espiritual nas qualidades de cada servo, ou dos servos, né? E esses 2 grupos aqui das bem-aventuranças, elas terminam com a proclamação da justiça de Deus. Então, esse primeiro grupo, a gente falou lá atrás, que são as virtudes interiores, as virtudes que são observáveis, mas elas são interiores. São os pobres, os que choram, os mansos. Então, tem uma necessidade espiritual de fome e sede de justiça, da vontade de conhecer, de amar e de se aprofundar cada vez mais em Deus. Enquanto o segundo grupo, são mais as qualidades que são mais visíveis, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Então nós devemos constantemente ir atrás e perseguir essas virtudes. Então vale destacar essas qualidades porque elas despertam em nós uma necessidade cada vez maior de buscar, de conhecer e de viver, meus irmãos, a vontade de Deus. E é interessante que a promessa para mim e para você de fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que é justo, e agradando a Deus, automaticamente a gente vai agradar muitas pessoas também, mas desagradar muitas pessoas também. Mas o fato é que quando eu e você, na disposição de viver uma vida pautada na vontade de Deus, viver uma vida em obediência, isso implicará em coisas não muito agradáveis. Isso implicará em perseguição. Imagina você ser punido, entre aspas, porque você fez tudo certo. Porque você viveu do jeito que Deus esperava que você vivesse. Você cumpriu toda a justiça de Deus, você tem vivido de maneira que agrada a Deus, e a sua recompensa, perseguição. Então, meus irmãos, nós temos que entender, e esse primeiro grupo aqui, ele descreve um estado santo de vazio. Vazio do mundo, vazio das coisas materiais, vazio dos nossos próprios desejos, Então os pobres, os que choram e os mansos, eles buscam saciar a sua fome e sede de justiça divina. Conhecer mais a Deus, parecer mais com Cristo,
viver constantemente a vontade de Deus. Então, esse é o crente que ora e que busca. E ele está recebendo. Porque a fome está sendo saciada. À medida que eu e você buscamos, Deus, ele nos sacia. Por isso que talvez o motivo de nós não estarmos sendo cheios do Espírito é porque nós não estamos buscando o Espírito. Né? Buscando o poder de Deus para vencer as nossas tentações, buscando a vontade de Deus, o conhecimento de Deus. Né? E a gente quer viver essas coisas. Mas talvez falta na minha vida e na sua não só o conhecimento dessas coisas, mas falta, meus irmãos, o despir e o revestir. Talvez você não está sendo vitorioso na sua caminhada cristã, não é só porque você não entendeu. Talvez você até entendeu que você tem que abandonar algumas coisas. Mas para que eu e você possamos viver de maneira que agrada a Deus, não é só abandonar, nós temos que colocar algumas coisas. Então, às vezes, você até quer fazer a vontade de Deus, você começa a abandonar algumas coisas, mas você não coloca nada no lugar. E isso é infrutífero. Então, nós precisamos de aquilo que Paulo fala na carta aos Efésios. Né? Você abandonou a mentira, mas isso não basta. Você tem que começar a falar a verdade. Você abandonou as palavras torpes, mas isso não basta. Você tem que começar a falar coisas que edificam. Você começou a entender a ira, mas isso não basta. Você tem que não deixar o sol se pôr sobre ela e fazer os ajustes diários para que o inimigo não ganhe espaço. Então observe, meus irmãos, às vezes nós temos sofrido, não é porque nós não entendemos algumas coisas, é porque nós não partimos para o passo seguinte, que é nos revestir, nos encher daquilo que ficou um vazio. Então Deus, ele quer mostrar para nós aqui que essas virtudes, essas qualidades, elas devem ser cada vez mais buscadas, porque Deus irá nos saciar, Deus irá nos encher, Deus irá, meus irmãos, nos revestir dela. Mas eu e você devemos entender todo esse processo. Então, os que choram por causa do seu pecado e recorrem à justiça de Deus, eles transbordam em um coração puro diante de Deus. Nós agora estamos começando a pensar biblicamente, né? Tá preparando a aula de domingo, né? O que as doutrinas, ou o que eu sei sobre Deus implica na minha vida diária. Nós falamos um pouco sobre isso. Né? Eu acredito num Deus poderoso, eu acredito na Bíblia, eu acredito num Deus que é amoroso, eu acredito num Deus gracioso. Né? Eu até oro, Senhor, muda a minha vida, muda os meus maus hábitos. E aí Deus às vezes coloca pessoas na nossa vida para confrontar o nosso caráter e aí a gente fica insatisfeito, a gente emburra. Mas observa, você crê num Deus que muda, você crê num Deus que levanta pessoas, você crê num Deus que usa pessoas, mas quando Deus começa a trabalhar, você se levanta contra. Então, isso vai mostrando, meus irmãos, e Deus vai mostrando para nós de forma clara que talvez aquilo que a gente crê com a cabeça não é aquilo que a gente crê no coração. E em última instância, isso é uma mentira. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Por isso que o nosso coração ele é enganoso. Eu posso achar que eu creio, mas se eu não vivo, é claro que eu não creio. Mas há um desalinhamento entre meu coração, entre o meu cérebro e o meu coração. Eu creio, Deus é todo soberano, Deus é poderoso. Acontece alguma coisa na minha vida e na sua, a primeira coisa que eu e você faz é questionar o amor de Deus, é questionar a bondade de Deus, questionar a sabedoria de Deus. Então observa, meus irmãos, que a gente constantemente, na hora de viver o Evangelho, a gente pode perceber através de oração e do Espírito Santo sondando o nosso coração, que muitos de nós temos acreditado
e não temos vivido. E, em última instância, não é o que nós estamos acreditando. Então, quando nós vivemos a verdadeira vontade de Deus, que é ser, por exemplo, manso, que é chorar pelo pecado, que é entender a sua pobreza espiritual, porque sem Deus você é um morto, você é um ninguém. E quando eu e você pecamos, será que nós nos sentimos como de fato alguém que ofendeu ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Será que quando eu e você pecamos, a gente fica com aquele sentimento de pesar, porque você ofendeu ao Deus Todo-Poderoso? Quando nós proferimos algumas palavras, quando nós pensamos alguma coisa, quando nós agimos de maneira que vai totalmente contra a vontade de Deus, será que isso tem causado em nós pesar, tristeza? Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 5, 6 de 1 Coríntios, que nós devemos orar para que Deus produza em nós a tristeza segundo Deus. Porque é uma tristeza, meus irmãos, que nos leva a uma reflexão de que eu estou ofendendo a Deus com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho dito. E essa tristeza, ela produz em mim e em você arrependimento. Ela produz em mim e você o que nós devemos sempre buscar em Deus, que é arrependimento. Senhor, o Senhor estava certo, eu estou errado. Arrependimento, meus irmãos, é você reconhecer que Deus está certo e você está errado. Será que nós temos reconhecido que Deus está certo e nós estamos errados? A gente deu exemplo semana passada, né, no domingo, de Jonas. Quem é você, Jonas? Sou hebreu. Temo ao Deus Todo-Poderoso. Teme? Não teme. Só metade é a verdade. Era hebreu, mas não obedecia ao Senhor. Então, meus irmãos, as virtudes do Espírito aqui, ministradas a nós através do Sermão do Monte, tem que trazer em mim e você, né, nós depois dessa caminhada de quase 3 anos, né, repetindo essa reflexão no Sermão do Monte, de causar em nós um impacto mais significativo do que o anterior. De nos levar, de fato, a viver essas virtudes. Será que eu reconheci que eu sou pobre de espírito? Que eu sou manso? Será que eu sou um pacificador? Será que eu entendi toda essa dinâmica? Será que eu tenho chorado? Será que nós somos os verdadeiros mansos que entendemos que nós não temos direito nenhum diante de Deus? Será que nós estamos vivendo, meus irmãos, do jeito que Deus espera? Porque o manso é aquele que entendeu que ele não tem direito nenhum. E o outro está na frente dele. Então, nós que somos casados e homens, os desejos da nossa esposa estão na frente dos nossos, os desejos dos nossos filhos, os sonhos estão na frente dos nossos. É lógico que eu estou dizendo aqui, tudo guardado nas suas devidas proporções, né? Tudo pautado na palavra de Deus. Mas às vezes nós temos vivido um casamento ou relacionamentos dentro da igreja, dentro do trabalho, na família, onde a minha prioridade é a minha vontade. E aí observa, você entende o que é ser manso, mas você ainda está cheio de direitos. E esses direitos têm que ser atendidos. E talvez você tenha trabalhado para que o respeito prevaleça, porque você preza o respeito. O controle prevaleça, porque você preza o controle. E ídolos vão sendo transformados cada vez mais em coisas comuns na nossa vida, e a gente não tem percebido o porquê que a gente não tem progredido na fé. Então, meus irmãos, nós devemos entender essas coisas, buscar cada vez mais. A promessa é: quem tem fome e sede será saciado. Deus não vai deixar ninguém vazio dele mesmo. Não, não vai. O problema é que nós estamos vazios, é porque às vezes nós não estamos interessados em ser cheios.
Meus irmãos, eu já senti assim. E se eu não me policiar, vira e mexe, eu me sinto assim, me pego pensando assim. Onde alguns posicionamentos que eu deva tomar contra os meus pecados vai me fazer renunciar a algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, e às vezes é bom nem tocar naquele problema. Porque se eu tocar, eu tenho que resolver, eu tenho que mudar. E o crente, ou ele arrepende, ou ele vive. A Deus dará. Então talvez você pense assim, a Bíblia chama isso de pecados, né, escravizadores, e nós não somos mais escravos dos nossos pecados. Lembre-se disso. E talvez nós estamos vivendo como escravos, sendo livres. Porque talvez não estamos entendendo o verdadeiro motivo da cruz de Cristo. O que nós somos em Deus. Somos filhos, somos livres, perdoados, libertos da culpa do pecado, do poder do pecado. E às vezes, meus irmãos, é confortável para nós viver aquela vida arrastada. Porque quando eu me posiciono, eu preciso de renunciar. E eu já fiz isso muitas vezes e ainda eu me pego de vez em quando fazendo, não querer fazer algumas orações com Deus, porque se eu fizer algumas orações, eu tenho que me esforçar para cumprir. E aí, meus irmãos, Deus vai mostrando para nós o nosso coração. Que às vezes os nossos lábios glorificam, mas o coração está distante de Deus. E a gente precisa de ansiar a palavra de Deus, ansiar o culto, ansiar a comunhão dos santos, desejar mesmo. Né? O crente, ele precisa desejar culto, desejar amar, desejar viver o evangelho, desejar comunicar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando a gente começa a olhar, meus irmãos, nessa perspectiva do que o evangelho deve fazer na minha vida e na sua, a gente começa a entrar em desespero e falar, eu não sou salvo. Porque parece que eu só faço errado. E talvez nós estamos fazendo tudo errado mesmo, porque a gente está crendo só com a cabeça, mas não está querendo viver e colocar em prática, porque o coração está distante. E Deus aqui, meus irmãos, nos chama a viver todas essas virtudes, porque essas virtudes não são nossas, são deles, são do Espírito. Deus aqui não exige nada de você que você não tenha. Deus, ele espera de nós é compromisso. Compromisso. E a gente não gosta de assumir compromisso. Porque quando a gente assume compromisso, você tem que cumprir. E a gente não gosta de assumir compromisso. A gente gosta que assuma um compromisso conosco. Por isso que às vezes a gente questiona o amor, a bondade e o próprio Deus, porque Deus, ele é amor, Deus é bondoso, e Deus tem feito tantas coisas para nós, e uma vez ou outra, quando Deus não nos atende, a gente fica chateado, porque Deus não honrou os seus compromissos. E de lá para cá tem que vir tudo de bom, mas daqui para lá não vai nada. Eu não estou falando de salvação, a gente já explicou isso bem explicado. Salvação, ela é uma obra única e exclusiva de Deus. Nada do que eu e você faça muda isso. Mas o processo de santificação, o processo de limpar a lama do chiqueiro que Deus nos tirou, nós trabalhamos de maneira conjunta com Deus. Por isso que é revestir e despir. Nós que fazemos isso, meus irmãos. E quando eu e você vivem uma vida que agrada ao Senhor, onde você é um marido exemplar, uma esposa exemplar, e talvez nem sempre o oposto é verdade, mas você é um servo exemplar, um trabalhador exemplar. Quando você é alguém piedoso, qual é o resultado disso? Você apresenta as qualidades que Deus espera e Deus nos conforta com perseguição.
Então, meus irmãos, não é fácil, né? Esses dias para trás eu vi até um meme na internet, um cara reclamando, não, agora que eu sou crente eu não posso fazer nada. Mas a gente sabe que isso é uma inverdade. Na verdade, quando você se torna crente, é aí que você pode fazer tudo. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. E aí você não é mais escravo, você agora pode fazer aquilo que agrada ao Senhor e pode não fazer aquilo que desagrada a Deus. Você é livre. Na verdade, é agora que nós somos libertos dessa dinâmica. Então, meus irmãos, Jesus ele mostra que a perseguição ela não muda o estado interno. Ele diz aqui, ó, bem-aventurados, felizes quando vocês são perseguidos. Imagine quem está lá no Oriente Médio agora, os crentes que estão no Oriente Médio. Não tem o que fazer, meu irmão. Você pode acordar no céu sem saber o que aconteceu. E você vai ter que perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Não, caiu uma bomba onde você estava. São crentes. E nós estamos vendo uma guerra hoje porque o povo de Deus está sendo perseguido. Interessante isso, não é? Você vê tanto que o nosso Deus é um Deus sério. Os judeus estão sendo perseguidos desde sempre, porque é o povo dele. Não estou querendo entrar em pormenores aqui, mas o fato é o povo de Deus. E eles são perseguidos pelo simples fato de serem povo de Deus. E Deus está falando para mim e para você que eu e você, quando de fato vivermos agora as virtudes e parecermos com o nosso Deus, de vida, de pensamento e de atitude, essa é a recompensa. Porque em última instância nós também somos povos, ou povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, meus irmãos, olha que maravilha. Você ser preparado por Deus a ser perseguido e se alegrar na perseguição. Tiago começou a carta assim, né? Alegrai-vos, regozijam, quando vocês forem provados. Coisas difíceis que o Senhor espera de nós. Mas a gente não faz nada na força do nosso poder. Nós não estamos só. Mas eu e você devemos estar, meus irmãos, com a teologia do sofrimento muito bem ajustada no nosso coração, para que quando eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte, o nosso interior permanecer intacto. Porque o problema da vida não é quando as coisas vão bem, tem as suas implicações, mas é quando eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte. Porque talvez você vai passar pelo vale da sombra da morte que nunca mais será reversível. Imagina aquela mãe que perdeu um filho, aquele cônjuge que morreu. Imagina alguém que perdeu a saúde, alguém que foi acometido de um sofrimento e uma dor irreversível. Se você não tiver ajustado na sintonia de Deus, onde você está preparado para viver a teologia do sofrimento, como é que vai ficar? Então, meus irmãos, Deus ele quer nos preparar, porque coisas piores podem acontecer na minha vida e na sua. E chegar ao ponto de fazer tudo certo, a vontade de Deus, ser o melhor naquilo, piedoso, santo, e o resultado, ser perseguição, ser dor e sofrimento. O Dei Carson, a respeito dessa última bem-aventurança, ele diz assim, ó, essa última bem-aventurança vem a ser a mais perscrutadora de todas e liga o resto. Pois se o discípulo de Jesus nunca enfrenta nenhum tipo de perseguição, pode-se muito bem perguntar onde se mostra a justiça em sua vida. Se não a justiça, não há conformidade com a vontade de Deus. Como pode ele entrar no reino dos céus? A questão é que ele está querendo mostrar aqui.
de alguma maneira, eu e você devemos sofrer algum tipo de perseguição por causa dessas virtudes. E aí ele está querendo que eu e você reflitamos, se eu e você, nós somos aplaudidos, tanto na roda dos escarnecedores, quanto dentro da vida mais privada do âmbito da igreja, tem alguma coisa errada. Porque se nós não somos repreendidos em nenhum grau fora do âmbito da igreja, talvez tenha alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Porque no mundo plural hoje, será que a gente não confronta ninguém? Será que a gente não é luz para ninguém? Se essas pessoas que não conhecem ao Senhor têm se sentido muito bem recebidas por nós e vivem perto de nós de maneira assim, que eles nos amam, tem alguma coisa errada. Será que não tem nada no ambiente, na conversa, na dinâmica que precisa ser exortado, repreendido, ensinado? Algo para nós pensarmos, meus irmãos. Jesus aqui está nos mostrando que as consequências de uma pessoa que evidencia essas qualidades é a perseguição. Bem-aventurado quem vai ser perseguido. E eu não estou dizendo aqui para você ser o chato. Né? Dizem que tem o muçulmano xiita e o crente chato, que são os extremistas. Não. Nós devemos ter muita sabedoria para lidar com o ímpio. Ele é ímpio. Só que a nossa reflexão é, como é que nós estamos vivendo nesse meio e nós não impactamos em nada? Talvez é porque nós estamos nos sentindo bem no modelo de convivência que não é o nosso. Então, Jesus aqui, meus irmãos, está nos alertando que eu e você seremos perseguidos, injuriados e caluniados porque nós somos parecidos com Ele. Será que eu e você estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? A perder um emprego pelo Evangelho? Eu já contei para vocês, né, uma mulher que eu conheci, ela entregou o currículo na escola, era uma professora, chegou para dar aula num colégio católico, tinha mestrado, tinha todos os predicados para ocupar o cargo, e a irmã na época falou, eu conheci porque eu estudei nessa escola, a irmã falou para ela, gostei demais do seu currículo, vou te contratar. Ela, não, obrigado e tal, ela falou, só vou te fazer uma pergunta que eu esqueci. Você é crente? Ela falou que pensou, assim, em muita coisa naquela fração de segundos, né? E ela falou que estava, foi até o irmão onde eu fiz o meu primeiro estágio. E ela passando muita dificuldade, estava desempregada, precisando do emprego mesmo, estava numa fartura dentro de casa, e aquele emprego ia salvar. E ela falou, sou crente. E a diretora da escola, ela rasgou o currículo na frente dela, falou, você não serve para trabalhar para nós. E jogou no lixo. E ali ela fala que, naquele momento, passou muita coisa na cabeça dela. Ela falou, podia mentir. Não, sou crente não. O emprego estava garantido. Colégio bom, né, salário. Mas será que ela não está muito mais feliz hoje do que se ela estivesse mentindo? Então isso é tipos de perseguição que nós iremos sofrer pelo simples fato de você ser crente. Talvez você não é convidado mais porque você é crente. Ninguém quer você nas rodinhas porque você é crente. E glorifique a Deus. E pense, se você não tem sido um crente chato, ou se você de fato tem sido um crente justo diante de Deus. Se você tem amado os pecadores e tem buscado corrigir dentro da palavra, em amor, em querendo ganhar e não querer expelir. Porque talvez ninguém quer a gente perto, não é porque nós somos crentes, não, é porque nós somos chatos. E a gente quer converter o pessoal no laço. Né? Então, meus irmãos, essa
é a nossa recompensa. Jesus aqui faz uma associação de uma verdade que para o mundo parece contraditória. Porque perseguição, sofrimento, não combina com felicidade. Perseguição, dor, sofrimento, a gente foi ensinado que traz a tristeza e não felicidade. Então, essa verdade também ela tem que ficar impressa no nosso coração. E tem gente que tem sofrido porque é crente, mas não tem entendido o que Jesus disse aqui. E essa verdade, às vezes, ela é mal interpretada e você precisa de repreender o crente, porque ele está sofrendo não como um piedoso. Ele tem sido enganado pelo padrão que ele tem vivido, né? Porque o sofrimento que nós devemos nos alegrar, meus irmãos, é quando eu e você sofremos por causa da justiça de Cristo. Não porque quando eu e você pisa na bola. Não porque eu e você falou o que não devia, fez o que não devia. Esse sofrimento não é bem-aventurança, não. Esse é um resultado de alguém que se entregou, não vigiou e fez o que não era correto. Porque a alegria que Deus nos promete aqui é quando nós sofrermos por vivermos uma vida que agrada a Deus. A alegria é de ser perseguido por seguir a Jesus e não por seguir as nossas próprias convicções. Não o nosso padrão, o padrão de Jesus. Antes de mostrar o que é sofrer por causa da justiça, vamos aqui considerar o que não é sofrer por causa da justiça. Então aqui, ó, nós não lemos aqui, felizes são os perseguidos por atitudes dignas de objeção. Ser repreensível, não é? Nós não lemos aqui, ó, bem-aventurados que estão encontrando dificuldade na vida cristã por serem indivíduos difíceis de lidar. A gente não observa aqui, bem-aventurado, os que estão sendo perseguidos como crentes por faltar-lhes sabedoria, por serem insensatos e tolos na maneira de testemunhar. Essa não é a recompensa o que Deus espera de nós. Porque talvez nós estamos sofrendo porque merecemos de fato. Estamos vivendo como tolos. E esses motivos aqui podem gerar perseguição. Mas não é a bem-aventurança ao qual o texto mostra. E eu e você sabemos, talvez você está sofrendo aqui porque você fez o que não devia, na hora que não devia, falou mais do que devia, né? E às vezes a gente não quer sofrer. E às vezes, na nossa concepção, nós estamos sendo injustiçados. O inimigo tem se levantado, eu não sei porquê, mas talvez Pedro vai dizer assim, ó, não sofra como alguém que se intromete nas coisas de outrem. Precisamos de sabedoria, meus irmãos. Muita sabedoria. Onde exercer o sal e luz que Deus espera de mim e de você não ultrapasse a linha da inconveniência, da arrogância, da soberba, da indiscrição. A promessa de Jesus, ela não se aplica a essas pessoas. São só bem-aventurados os que são perseguidos por viverem de maneira piedosa, que agrada a Deus. Aí a pergunta é, por que os justos são perseguidos e não os bondosos e os nobres? O Lloyd Jones ele vai responder assim para nós. Ó. Penso que a resposta é bastante simples. As pessoas bondosas e nobres de caráter são tão raramente perseguidas porque todos nós sentimos que elas são aquilo que nós gostaríamos de ser, em nosso lado mais recomendável. Nós pensamos, também sou capaz de tais atitudes. Se ao menos eu concentrar-me em concretizá-las, e admiramos aquelas pessoas porque assim nos proporcionam um meio de cumprimentarmos a nós mesmos. É a ideia, meus irmãos, de se espelhar no outro e achando que nós somos bons
baseado naquilo que o outro faz e não no que nós devemos fazer. Deus espera que nós façamos, nós vivamos essas virtudes. Deus espera que eu e você façamos isso. A vida do crente ela é diferente da vida do não crente. Quando você vai aconselhar um crente, a gente parte do pressuposto que ele é crente. Essa semana eu fui aconselhar um crente, aí o crente falou para mim assim, eu não tenho paciência. Eu falei, você é crente? Sou. Eu falei, então você tem paciência. Porque paciência é um fruto de quem? Do Espírito. Se você tem o Espírito, a paciência está aí. Então observa, se você falar para mim que é crente, a paciência está aí, o amor está aí, a longanimidade está aí, a mansidão está aí, o fruto está aí. Talvez é porque a gente não está disposto a viver. E talvez pode ser que não seja um crente verdadeiro. Então, observa, nós temos que viver de maneira diferente. Eu falei, não, se nós somos crente, tem que ter paciência. Não tem meio termo. Por quê? Porque a paciência é um dom do Espírito. Se eu tenho um Espírito, consequentemente, Deus vai trabalhar a paciência na minha vida. E aí eu vou trabalhando, e me tornar cada vez mais paciente. Essa é a dinâmica. Por isso, meus irmãos, que as autoridades perseguiram Jesus. Porque ele era diferente. Ele vem do mesmo lugar, ele ensina a mesma coisa, mas de maneira diferente, vive de maneira diferente. Por isso que, gente, mas ele ensina com quem tem autoridade, ele é diferente. Por isso que os fariseus tinham aversão de Jesus, porque ele era diferente. A pregação de Jesus estava alinhada com a vida de Jesus, que era diferente da pregação dos fariseus e da vida dos fariseus. Por isso, meus irmãos, que o alerta para nós constantemente é observar se a nossa vida e a nossa crença está sintonizada na mesma frequência. Porque a gente achar que é crente e viver como crente tem um abismo de distância. Aí talvez alguém vira para você e fala assim, ó, você não é crente. Aí você apela. Mas é porque talvez a gente não pareça crente. E eu posso dizer isso para você, uma coisa que fica extremamente irado, pelo menos que eu tenho que controlar, quando alguém fala, né? Você não é crente não, né? A gente faz alguma coisa e a gente escuta isso aonde? É na igreja? Não. A gente escuta aonde? Em casa. Não, você não é crente não. E eu sou enjoado? Às vezes eu saio da igreja, fiquei o dia inteiro aqui estudando e tal. Eu chego lá em casa e eu começo a querer organizar. Oh, por que não fez isso? Aí escuta. Estava tão bom sem você vir aqui. Onde é que você estava mesmo? Não parece que você estava na igreja lendo a Bíblia. Aí eu respiro fundo. E eu falo, é verdade. Eu tenho que regular aqui, né? E a gente vai escutar isso, meus irmãos. E a maioria das vezes a gente está errado, viu? Infelizmente. Então, quando a gente vive diferente, meus irmãos, nós seremos perseguidos. Daniel foi assim. Daniel foi perseguido. Ele era tão bom que o rei ficou, meu Deus, vou ter que cumprir o que eu disse porque eu sou rei aqui, mas eu não queria fazer isso com o Daniel, não, ele não merece. Mas foi perseguido por causa da justiça. O justo será perseguido pelo simples fato dele ser o que ele é, parecido com Jesus. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, ó, aqueles que querem ter vida piedosa serão perseguidos. Não é talvez, serão. Por isso, meus irmãos, que nós vamos sempre trabalhar isso. A teologia do sofrimento na minha vida e na sua, ela tem que estar muito ajustada. Porque eu não quero sofrer, e eu sei que você também não quer sofrer. Mas nós devemos estar preparados para sofrer. E a nossa teologia tem que estar bem ajustada. Eu nunca quero ir para a guerra.
Mas nós temos que estar preparados para ir para a guerra. Se você perguntar para um soldado se ele quer ir para a guerra lutar, lógico que ele não quer, mas ele tem que estar preparado. Porque a guerra pode vir a acontecer. Não, mas o Brasil é um país tranquilo, soldado aqui, meu amigo, vivemos tempos conturbados. Ninguém quer ir para a guerra, mas nós nos preparamos para a guerra. Por isso que Paulo vai até usar a imagem da armadura. E a nossa luta ela é espiritual. E eu e você temos que estar preparados para a guerra todos os dias. Por isso, meus irmãos, que nós devemos nos assemelhar a Cristo. E a natureza da perseguição aqui, Jesus vai dizer como nós poderemos ser perseguidos. O mundo vai atacar sua vida, sua honra, as armas da língua. Terrível isso, né? Reputação, coisa que eu e você prezamos muito. E por causa da reputação, talvez eu e você colocamos em xeque o nosso caráter diante de Deus. Porque você quer se defender. Essa semana um colega me ligou e falou assim, estou com esse problema assim, 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 o que você acha de eu ligar para fulano? Eu falei, quem quer ser o juiz? Deus. Eu falei, então deixa Deus julgar essa causa aí, meu irmão. Não, mas a Bíblia fala para me ter com o meu irmão. Eu falei, não usa o versículo fora do contexto, não. É porque se você está querendo lá tirar satisfação, você está querendo usar o texto. Eu falei, descansa em Deus. Para que se justificar diante da situação? Não, mas é só para me saber. Eu falei, não, é porque você quer tirar satisfação. E às vezes, meus irmãos, a gente esquece que a natureza dessa perseguição é ser atacado. Você vai fazer tudo certinho, você vai repreender o ímpio, você vai repreender talvez outro crente, e ele vai falar assim, quem é você? E talvez ele jogue um pecado seu na sua cara, né? E aí você toma um tiro e você fala, Mas você não entende que é o diabo se levantando, te acusando daquilo que Deus te perdoou. Por isso que a teologia tem que estar muito bem ajustada. Quando alguém tentar jogar o nosso passado na nossa cara, meu irmão, se Cristo te perdoou e te libertou, você é livre. Ninguém te acusa. Se Deus não te acusa, ninguém te acusa. Mas talvez as nossas afeições, os nossos amores estão tão desregulados que a nossa honra está acima de qualquer coisa. E aí você parte para a defesa. Então, a natureza da perseguição pode vir de perseguição física. Perseguição física, a gente pode ser perseguido com a língua. Imagina, injuriarem, mentindo. Você está preparado, meu irmão, para alguém mentir contra você? Para falar mal de você e você conseguir deitar a cabeça no travesseiro e falar, é Deus quem me justifica. Eu sei quem eu sou em Cristo. A verdade que eu descanso é a verdade das Escrituras e não aquilo que as pessoas estão falando. Porque a natureza da perseguição vai ser isso. Perseguição física, mentir contra nós. Será que a gente tem essa ideia? Cristo foi chamado de beberrão. Olha o cachaceiro e o bêbado. Ó, chamaram Cristo de bêbado. E você? Se for chamar de outra coisa? Nós precisamos, meus irmãos, ajustar. Mentira é a arma do diabo. Mentira é a arma do diabo. E nós temos que entender isso. Porque às vezes, já pensou se um dia você precisar de expulsar um demônio? E na hora que você falar em nome de Jesus, saia. E aí o diabo usa a boca da pessoa para falar coisas que você fez? Você está preparado para entender que é mentira do diabo? Que aquela acusação, que talvez pode ser até a coisa que você fez, mas Deus te libertou, você se arrependeu e você pode, pela autoridade de Cristo Jesus, silenciar o inimigo e sair de cabeça erguida? Olha a situação. Mentira, meus irmãos, é a pior coisa do mundo. Mentira é complicado.
Mentir é alteração, é da verdade. O crente verdadeiro, quando viver assim, sofrerá mentiras. Talvez no emprego. Você trabalha num lugar onde é comum as pessoas roubarem coisas, né? E aí, se você se levanta, pode ser que invente uma mentira contra você. O cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. O cristão é alvo da maledicência, o problema da língua. Será que nós estamos preparados para isso, meus irmãos? No verso 11 ele vai dizer, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo todo mal contra vós. Todos aqueles que têm essas virtudes, meus irmãos, os pobres, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, toda essa dinâmica aqui, vivendo assim seremos perseguidos. E a ideia aqui do tempo verbal, aqui do grego, é que você sofreu, sofre e vai sofrer. É até a volta de Cristo. É o tempo que nós estamos aqui. Nós seremos perseguidos porque há um conflito entre dois sistemas de valores, entre o mundo e o reino de Deus. Por isso que você agora foi liberto do poder e do império das trevas e Cristo te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você agora não pensa mais como o mundo pensa, você pensa como Deus pensa. Essa é a dinâmica. E a recompensa é uma felicidade em grau superlativo. Aqui ele coloca a palavra Macarios, feliz, felicidade plena, eterna, quando nós formos perseguidos nessa dinâmica. Será que nós estamos preparados e queremos viver isso? Viver, meus irmãos, para a glória de Deus não é uma alegria e uma felicidade circunstancial. Não é assim que funciona. Porque o poder, a suficiência vem de Deus, vem do alto, não vem de dentro de nós. Nós devemos querer ser perseguidos, porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a recompensa é a posse do reino glorioso, é o céu. Imagina, você vai receber o reino dos céus, você vai morar para sempre com Cristo. A ideia que Deus está querendo marcar para mim e para você é que você, nessa terra, você pode perder seus bens, você pode perder seu nome, você pode perder sua reputação, você pode perder tanta coisa, mas o que está garantido para mim e para você de recompensa é o reino eterno e glorioso de Deus. E se o nosso coração estiver bem ajustado, e o nosso coração estiver no lugar onde Cristo espera, que é no céu e não na terra, isso vai nos alegrar. E aí a gente vai poder regozijar. E aí declarar como Paulo declara lá em Romanos 8,18, ó. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas é quando eu e você vivemos a justiça de Deus, meus irmãos. Não o que a gente acha, o que a gente pensa. Aqueles que são perseguidos por causa de uma vida santa e piedosa vão ser os que escutarão, né? Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Mas devemos ansiar essas coisas, meus irmãos. Thomas Watson, ele nos ensina que a nossa religião deve custar para nós lágrimas de arrependimento e o sangue da perseguição. Primeiro a cruz, depois a coroa. Os sofrimentos precedem a glória. Que nós possamos, meus irmãos, entender que quando eu e você estivermos vivendo uma vida santa e piedosa, o sofrimento será natural na minha vida e na sua.
E que isso seja claro na nossa mente, no nosso coração, que Deus esteja ministrando, para que nós possamos desenvolver essas virtudes no nosso coração. Para que a nossa vida seja, de fato, aquilo que Jesus vai começar a dizer aqui agora, no Sermão do Monte. Ser sal, ser luz. Sal é quem dá sabor ao ambiente, quem preserva o ambiente. É tão bom quando você vê um crente no meio dos ímpios e eles respeitam o ambiente. Não fala palavrão não, porque fulano está aqui. Eu já vi isso, né? Você está num ambiente, a pessoa te respeita. Não, eu não vou beber não, porque você está aqui. Eu conheço uma pessoa, ela não bebe se tiver um pastor perto. Eu achei interessante isso. Não vou beber não. Não, pode ficar à vontade. Não. Eu me sinto bem assim. Ser sal, ser luz é dar sabor ao ambiente, preservar o ambiente, apontar o caminho. E é nessa hora, meus irmãos, da vida vivida, que as pessoas vão poder olhar para mim, para você, e vai ver o diferencial que é Cristo. E aí a gente vai ter a oportunidade de proclamar as verdades do reino. Quando o meu coração e o seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus. Então, lembre-se, essas virtudes são do Espírito. Então, quem é salvo, quem tem o Espírito, pode sim desenvolver, e é isso que Deus espera de nós. Essas bem-aventuranças. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma música? Vamos orar? E podemos ir